Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria Quanto rendem 100 mil, 200 mil e 300 mil na renda fixa e na Bolsa de Valores, do portal Toro, que explora as diferentes possibilidades de investimento para esses valores, um tema que gera muitas dúvidas e debates entre investidores de todos os níveis de experiência. Se você já investe, está pensando em começar ou tem alguma história sobre seus acertos e erros no mundo dos investimentos, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas que estão na mesma jornada. E suas dúvidas podem se tornar temas para nossos próximos vídeos. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nos detalhes da renda fixa e da Bolsa de Valores, explicando como funcionam, quais são os seus principais indicadores e, o mais importante, quanto o seu dinheiro pode render em cada uma dessas modalidades. E para começar com uma informação que pode mudar a sua perspectiva, saiba que a escolha entre renda fixa e Bolsa de Valores não depende apenas do seu apetite por risco, mas fundamentalmente do prazo dos seus objetivos. Investir na bolsa para um objetivo de curto prazo, como a compra de um carro no ano que vem, é um dos erros mais comuns e que mais gera prejuízos para o investidor iniciante. Mesmo que a bolsa esteja em um ciclo de alta, muitas pessoas olham para o mundo dos investimentos e o enxergam como um universo complexo, quase indecifrável, reservado apenas para especialistas em economia. A verdade, no entanto, é que os conceitos fundamentais são muito mais simples do que parecem. A decisão mais importante que qualquer investidor precisa tomar é entender a diferença primordial entre as duas grandes categorias de investimentos disponíveis no mercado: a renda fixa e a renda variável, sendo a Bolsa de Valores o exemplo mais conhecido desta última. Pense na renda fixa como um empréstimo. Você está emprestando o seu dinheiro para alguém, que pode ser o governo, um banco ou uma empresa. Em troca desse empréstimo, essa instituição se compromete a devolver o seu dinheiro no futuro, acrescido de juros. A grande característica aqui é a previsibilidade. No momento em que você faz o investimento, você já tem uma ideia muito clara de como será a sua remuneração. Ela pode ser pré-fixada, ou seja, em percentual fixo ao ano, como 10% ao ano, ou pode ser pós-fixada, atrelada a algum indicador da economia, como a taxa Selic ou CDI. De qualquer forma, as regras do jogo são claras desde o início. É como alugar um imóvel. Você sabe o valor do aluguel que vai receber todos os meses. Já a renda variável, e mais especificamente a Bolsa de Valores, funciona de uma maneira completamente diferente. Ao comprar uma ação de uma empresa, você não está emprestando dinheiro para ela. Você está se tornando um sócio, um pequeno dono daquela companhia. Isso significa que você passa a ter direito a uma pequena fatia dos lucros que a empresa gerar. Se a empresa for bem, tiver bons resultados, crescer e se valorizar, o preço da sua ação tende a subir e você ganha dinheiro. Além disso, a empresa pode decidir distribuir parte de seus lucros aos acionistas, o que chamamos de dividendos. Por outro lado, se a empresa for mal, enfrentar dificuldades, apresentar prejuízos, ou se o mercado como um todo estiver pessimista, o preço da sua ação pode cair e você pode perder dinheiro. Não há nenhuma garantia de retorno. A imprevisibilidade é a regra do jogo. É como abrir o seu próprio negócio. O potencial de ganho pode ser muito maior do que um aluguel, mas o risco de prejuízo também é uma realidade constante. Essa diferença fundamental entre previsibilidade e imprevisibilidade é o que deve guiar a sua escolha de onde colocar o seu dinheiro. Agora, vamos aprofundar um pouco mais no universo da renda fixa, que é a porta de entrada para a maioria dos investidores no Brasil, justamente por sua segurança e simplicidade. Quando você ouve falar sobre renda fixa, 3 siglas aparecem o tempo todo: Selic, CDI e IPCA. Entender o que elas significam é crucial, pois são elas que determinam o quanto seu dinheiro vai render. A Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Pense nela como a taxa-mãe, a principal referência para todas as outras taxas de juros do país. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, a cada 45 dias.
Quando o governo quer estimular a economia, ele tende a baixar a Selic, tornando o crédito mais barato. Quando precisa controlar a inflação, ele sobe a Selic, encarecendo o crédito e desestimulando o consumo. O investimento mais direto atrelado a ela é o Tesouro Selic, um título público considerado mais seguro do país, pois é garantido pelo Tesouro Nacional. O CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que caminha de mãos dadas com a Selic. Ela representa a taxa de juros que os bancos cobram para emprestar dinheiro uns aos outros por um prazo muito curto, geralmente de um dia. Por lei, os bancos precisam fechar o dia com caixa positivo, e esses empréstimos interbancários garantem que isso aconteça. A taxa do CDI é sempre muito próxima da taxa Selic, geralmente ficando apenas 0,1 ponto percentual abaixo dela. A grande maioria dos investimentos de renda fixa oferecidos pelos bancos, como os CDBs, as LCIs e as LCAs, têm sua rentabilidade expressa como um percentual do CDI. Por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI vai te entregar um retorno muito próximo da taxa Selic daquele período. Por isso, quando você for comparar investimentos, um que pague 110% do CDI é melhor do que um que pague 100%, e assim por diante. Por fim, temos o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Essa sigla representa a inflação oficial do país. A inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos preços de produtos e serviços, o que faz com que o seu dinheiro perca poder de compra ao longo do tempo. Se a inflação em um ano for de 10%, significa que você precisa de 10% a mais de dinheiro para comprar as mesmas coisas que comprava no ano anterior. Por isso, a inflação é o grande inimigo do investidor. Não adianta nada ter um investimento que rendeu 10% em um ano, se a inflação no mesmo período foi de 10%. Nesse caso, você não teve nenhum ganho real, apenas manteve o seu poder de compra. Existem investimentos de renda fixa, como o Tesouro IPCA+, que te pagam a variação da inflação mais uma taxa de juros pré-fixada. Esses títulos são excelentes para o longo prazo, pois garantem que o seu dinheiro sempre renderá acima da inflação, protegendo seu patrimônio da desvalorização. Dentro da renda fixa, além de entender os indicadores, é preciso conhecer os tipos de rentabilidade. Basicamente, existem 3: pré-fixada, pós-fixada e híbrida. A rentabilidade pré-fixada é a mais simples de entender. No momento da aplicação, você já sabe exatamente qual será o seu retorno. Por exemplo, você investe em um CDB pré-fixado que paga 12% ao ano. Independentemente do que aconteça com a Selic, com o CDI ou com a inflação, ao final do prazo do investimento, você receberá exatamente aqueles 12% ao ano de juros. Esse tipo de investimento é interessante em cenários onde o investidor acredita que a taxa de juros da economia vai cair. Se você trava uma taxa de 12% e a Selic cai para 9%, você fez um excelente negócio. O risco, claro, é o oposto. Se a Selic subir para 14%, você ficará preso a uma taxa menor do que poderia conseguir em outros produtos. A rentabilidade pós-fixada é a mais comum no mercado brasileiro. Nela, o seu retorno está atrelado a um indicador, geralmente o CDI. Você não sabe exatamente quantos reais vai ganhar, porque o valor do CDI varia ao longo do tempo, mas você sabe qual a regra da sua remuneração. Por exemplo, um CDB que paga 110% do CDI. Se o CDI estiver em 10% ao ano, seu rendimento será de 11% ao ano. Se o CDI subir para 13%, seu rendimento subirá para 14,3%. O Tesouro Selic e a grande maioria dos CDBs de grandes bancos seguem essa lógica. É um investimento que acompanha as movimentações da taxa de juros, sendo uma opção segura e com boa liquidez para reserva de emergência e para objetivos de curto e médio prazo. Você não terá surpresas, nem positivas nem negativas, pois sua rentabilidade seguirá o ritmo da economia. A terceira modalidade é a rentabilidade híbrida,
que, como o nome sugere, é uma mistura das duas anteriores. Ela combina uma parte pré-fixada com uma parte pós-fixada. O exemplo mais clássico é o Tesouro IPCA+, que mencionamos anteriormente. Ele paga ao investidor a variação do IPCA, ou seja, a inflação do período, mais uma taxa de juros fixa. Por exemplo, IPCA mais 6% ao ano. Isso significa que você terá um ganho real garantido de 6% ao ano, não importa qual seja a inflação. Se a inflação for de 5%, seu rendimento total será de 11%. Se a inflação disparar para 15%, seu rendimento total será de 21%. Esse tipo de investimento é imbatível para quem pensa na aposentadoria ou em objetivos de longuíssimo prazo, pois ele protege o seu dinheiro da forma mais eficaz possível contra a perda do poder de compra, garantindo um crescimento real do seu patrimônio ao longo das décadas. Antes de passarmos para as simulações, precisamos falar sobre a caderneta de poupança. Ela é o investimento mais popular do Brasil, mas, infelizmente, na maioria das vezes, é uma das piores opções para o seu dinheiro. A regra de remuneração da poupança é complexa e a torna pouco atrativa. Quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende apenas 0,5% ao mês, mais a variação da taxa referencial, a TR, que atualmente está muito próxima de zero. Isso dá cerca de 6,17% ao ano. Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic, mais a TR. Em ambos os cenários, o rendimento da poupança fica significativamente abaixo de investimentos tão seguros quanto ela, como o Tesouro Selic ou um CDB de banco grande que pague 100% do CDI. Muitas vezes, a poupança perde até mesmo para a inflação, o que significa que ao deixar seu dinheiro lá, você está, na prática, perdendo poder de compra. A única vantagem da poupança é a isenção de imposto de renda, mas mesmo com esse benefício, seu rendimento líquido ainda até é inferior ao de outras aplicações de renda fixa após o desconto do imposto. Agora, vamos ao que todos querem saber: as simulações. Quanto rendem 100 mil, 200 mil e 300 mil reais na renda fixa? Para isso, vamos usar como referência um cenário hipotético, mas realista, com uma taxa Selic e, consequentemente, um CDI em torno de 10% ao ano. Vamos comparar 3 opções: um CDB que pague 100% do CDI, o Tesouro Selic, que rende a Selic menos uma pequena taxa, e a poupança. É importante lembrar que sobre os rendimentos do CDB e do Tesouro Selic incide o imposto de renda, que segue uma tabela regressiva. Começa em 22,5% para aplicações de até 180 dias e vai caindo até chegar a 15% para aplicações com mais de 720 dias. Em nossas contas, vamos considerar a alíquota de 15% pensando em um investimento de prazo mais longo, começando com 100 mil reais. Em um ano, aplicados em um CDB a 100% do CDI, com o CDI a 10%, o rendimento bruto seria de 10 mil reais. Descontando 15% de imposto de renda sobre o lucro, ou seja, R$ 1.500, o rendimento líquido seria de R$ 8.500. Seu patrimônio total seria de R$ 108.500. No Tesouro Selic, o resultado seria muito parecido. Já na poupança, com seu rendimento de cerca de 6,17% ao ano, o ganho seria de apenas R$ 6.170. A diferença é de mais de R$ 2.300 no bolso do investidor em apenas um ano, com o mesmo nível de segurança. Agora, vamos dobrar o valor para R$ 200 mil. A lógica é a mesma. Em um CDB a 100% do CDI, o rendimento bruto anual seria de R$ 20 mil.
Após o imposto de renda de 15% sobre o lucro, que daria R$ 3.000, o rendimento líquido seria de R$ 17.000. O patrimônio final seria de R$ 217.000. Na poupança, o rendimento seria de R$ 12.340. A diferença aqui já salta para mais de R$ 4.600 em um ano. É um dinheiro que você deixa na mesa simplesmente por escolher a aplicação menos rentável, por falta de conhecimento ou por comodidade. Finalmente, com R$ 300.000, a diferença se torna ainda mais gritante. No mesmo CDB, o rendimento bruto anual seria de R$ 30.000. Com o desconto do imposto de 15%, que totaliza R$ 4.500, o ganho líquido seria de R$ 25.500. Seu patrimônio iria para R$ 325.500. Na poupança, o rendimento anual seria de R$ 18.510. Estamos falando de uma diferença de R$ 7.000 em um único ano. Em prazos mais longos, o efeito dos juros compostos faria essa diferença se tornar uma verdadeira fortuna. Fica claro, portanto, que mesmo na renda fixa, a escolha do produto certo faz uma diferença enorme no crescimento do seu patrimônio. Agora, vamos atravessar a ponte e entrar no território da renda variável, a Bolsa de Valores. Como dissemos, aqui o jogo é diferente. Não podemos falar em rendimentos garantidos ou previsíveis. O retorno na bolsa é incerto e volátil. Por isso, a recomendação é unânime entre os especialistas. Bolsa de valores é para o longo prazo. Se você tem objetivos para daqui a 1, 2 ou até 5 anos, a renda fixa é, sem dúvida, a melhor alternativa. O risco de você precisar do dinheiro em um momento de baixa do mercado e ter que vender suas ações com prejuízo é muito grande. A bolsa é para aquele dinheiro que você não vai precisar no curto ou médio prazo, idealmente pensando em um horizonte de 10 anos ou mais. O tempo é o maior aliado do investidor em ações, pois ele permite que as boas empresas cresçam, gerem valor e que os períodos de crise e volatilidade sejam superados. O investimento em ações pode trazer ganhos de duas formas principais: a valorização do capital e o recebimento de proventos, como os dividendos. A valorização do capital acontece quando você compra uma ação por um preço e depois de um tempo a vende por um preço mais alto. Essa diferença é o seu lucro. Já os dividendos são uma parte do lucro líquido da empresa que é distribuída aos seus acionistas. É como receber uma participação dos resultados do negócio do qual você é sócio. Muitas empresas, especialmente as mais consolidadas e de setores perenes, como o elétrico e o bancário, são conhecidas por serem boas pagadoras de dividendos. Isso pode gerar uma renda passiva interessante para o investidor, que recebe esses valores periodicamente em sua conta na corretora. Uma armadilha comum para iniciantes é focar apenas no valor do dividendo. Eles procuram as empresas que pagam o maior dividend yield, que é o valor do dividendo dividido pelo preço da ação. No entanto, um dividendo alto pode ser enganoso. Às vezes, uma empresa que está com problemas financeiros pode distribuir um dividendo extraordinário para atrair investidores. Ou o preço de sua ação pode ter caído tanto que o yield parece artificialmente alto. O mais importante é analisar a saúde financeira da empresa. Procure por companhias com histórico de lucros consistentes, baixo endividamento e boas perspectivas de crescimento. Um dividendo sustentável pago por uma empresa sólida é muito mais valioso do que um dividendo altíssimo vindo de uma empresa em dificuldades. Lembre-se, o dividendo é uma consequência do lucro. Sem lucro, não há dividendo. Portanto, primeiro procure por boas empresas e depois olhe para os seus proventos.
Outra forma muito popular de investir em renda variável com foco em renda passiva são os fundos de investimento imobiliário, os FIIs. Investir em um FII é como comprar um pequeno pedaço de grandes empreendimentos imobiliários, como shopping centers, prédios de escritórios, galpões logísticos ou até mesmo hospitais. Você se torna cotista do fundo e passa a ter direito a receber uma parte proporcional dos aluguéis gerados por esses imóveis. A grande vantagem dos FIIs é que os rendimentos mensais distribuídos aos cotistas são, para pessoas físicas, isentos de imposto de renda. Isso faz com que eles sejam uma excelente ferramenta para a geração de renda passiva mensal. Além disso, eles permitem que você invista no mercado imobiliário com pouco dinheiro e com muito mais diversificação do que se fosse comprar um imóvel físico. Com o valor de um único apartamento, você consegue comprar cotas de dezenas de fundos diferentes, com imóveis de diversos tipos e localizados em várias regiões do país, diluindo muito seu risco. Mas então, quanto rendem 100 mil, 200 mil e 300 mil reais na Bolsa de Valores? Como já frisamos, é impossível dar um número exato. O retorno depende das ações e fundos que você escolher, do momento em que você comprar e vender e do comportamento da economia como um todo. No entanto, podemos trabalhar com estratégias e expectativas baseadas em médias históricas, sempre com a ressalva de que retornos passados não garantem retornos futuros. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, tem uma média de retorno real, ou seja, acima da inflação, de longo prazo. Contudo, essa média esconde períodos de grandes altas e de longas e profundas quedas. Com 100 mil reais, o investidor poderia começar a montar uma carteira diversificada. Ele poderia, por exemplo, alocar 70%, ou seja, 70 mil reais, em uma cesta de ações de empresas sólidas e de diferentes setores, como bancos, energia, saneamento e varejo. Escolher de 5 a 10 empresas já proporciona uma boa diversificação inicial. Os outros 30%, ou 30 mil reais, poderiam ser alocados em fundos imobiliários, também buscando diversificação entre fundos de tijolo, que são donos dos imóveis físicos, e fundos de papel, que investem em títulos de crédito imobiliário. Essa carteira teria o potencial de valorização nas ações e, ao mesmo tempo, geraria uma renda mensal com os aluguéis dos FIIs. Com 200 mil reais, a estratégia de diversificação pode ser aprofundada. O investidor poderia aumentar o número de empresas em sua carteira, talvez para 15 ou 20, incluindo companhias de setores de tecnologia ou exportadoras, para ter exposição a outras dinâmicas econômicas. A alocação em fundos imobiliários também poderia ser maior e mais pulverizada, talvez incluindo fundos de setores mais específicos, como logística ou agronegócio. Com esse valor, também se torna possível destinar uma pequena parcela, talvez 5 a 10%, para investimentos com maior potencial de crescimento, como ações de empresas menores, as chamadas small caps, ou até mesmo um pouco de investimento no exterior, através de BDRs ou ETFs, para se proteger do risco Brasil. Com 300 mil reais, o leque de opções se abre ainda mais. A diversificação pode ser muito mais robusta, tanto em número de ativos quanto em classes de ativos. E uma carteira bem estruturada poderia ter cerca de 60% em ações brasileiras de diversos setores, 20% em fundos imobiliários, 10% em ações de empresas internacionais, através de BDRs, e 10% em ativos de proteção, como ouro ou dólar. Essa alocação cria um portfólio mais resiliente, capaz de performar bem em diferentes cenários econômicos. O volume maior de recursos também permite que a renda passiva gerada pelos dividendos e pelos FIIs se torne mais significativa,
podendo ser reinvestida para acelerar o crescimento do patrimônio através do efeito bola de neve dos juros compostos. Em resumo, a decisão entre renda fixa e bolsa de valores não é uma questão de qual é melhor, mas sim de qual é mais adequada para cada um dos seus objetivos. Para metas de curto e médio prazo, como formar uma reserva de emergência, comprar um carro ou dar entrada em um imóvel, a segurança e a previsibilidade da renda fixa são imbatíveis. Para objetivos de longo prazo, como a aposentadoria ou a independência financeira, a Bolsa de Valores oferece um potencial de retorno superior, capaz de fazer seu patrimônio crescer de forma mais expressiva ao longo do tempo. A estratégia mais inteligente adotada pela maioria dos investidores de sucesso não é escolher um ou outro, mas sim construir uma carteira diversificada, combinando o melhor dos dois mundos. Uma parte do seu dinheiro alocada na segurança da renda fixa, para garantir suas metas mais próximas e proteger seu patrimônio, e outra parte na renda variável, para buscar um crescimento maior no longo prazo. O percentual em cada uma vai depender do seu perfil de risco, do seu prazo e do seu conhecimento sobre o mercado. A escolha de uma boa corretora de valores ou de um bom banco de investimentos também é um passo fundamental nessa jornada. Procure por instituições que ofereçam uma ampla variedade de produtos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, com custos e taxas competitivas. Muitas corretoras hoje oferecem taxa de corretagem zero para ações e fundos imobiliários, o que ajuda muito o pequeno investidor. Além disso, verifique a qualidade da plataforma de investimentos, se ela é fácil de usar e se oferece as informações que você precisa para tomar suas decisões. Algumas instituições também oferecem benefícios adicionais, como assessoria de investimentos, relatórios de análise de mercado e acesso a conteúdos educacionais, que podem ser de grande valia, especialmente para quem está começando. Acesso a bons produtos e a boa informação é o que separa um investidor bem-sucedido de um que apenas conta com a sorte. Portanto, pesquise, compare e escolha um parceiro que esteja alinhado com os seus objetivos financeiros. O caminho para a construção de um patrimônio sólido e para a tranquilidade financeira é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Requer paciência, disciplina e, acima de tudo, conhecimento. Não se deixe levar por promessas de dinheiro fácil e rápido. Desconfie de rentabilidades milagrosas. O verdadeiro enriquecimento vem do trabalho, da poupança constante e de investimentos inteligentes e bem planejados, feitos de forma consistente ao longo de muitos anos. Continue estudando, buscando informações de qualidade e, o mais importante, comece a investir, mesmo que seja com pouco. O tempo é o seu maior ativo, e quanto antes você colocar o poder dos juros compostos para trabalhar a seu favor, mais fácil e tranquilo será o seu futuro financeiro. Agradeço por sua audiência e espero que este conteúdo tenha sido útil para você. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprendendo sobre finanças e investimentos.